Boa noite, tudo bom, pessoal? Vou esperar aqui um pouquinho só, alguns alunos entrarem da TS50 para a gente estar fazendo. Oi, Lohane, Faustino, bem-vinda, tudo bom? Obrigado pela presença, tá? Para a gente fazer a correção aqui de um exercício que eu coloquei Débora da 55, boa noite. Para a gente estar fazendo correção aqui, quero desejar boa noite a todos vocês, meus queridos, tá? Uma noite chuvosa. Bruna Ferreira, obrigado pela presença, meu amor, tá bom? Quero desejar a vocês, obrigado pela presença de vocês aqui na minha live, tá? Obrigado pela presença de vocês lá no portal, aos alunos que assistem lá os meus vídeos, que gostam dos meus vídeos, obrigado por isso, é feito com toda a dedicação do mundo esses vídeos, tá bom? Nilcinho, boa noite. Então é feito com toda a dedicação do mundo esses vídeos. Às vezes vocês verem lá os vídeos, eu paro no meu horário de trabalho, né, que é a hora do meu almoço, para estar fazendo vídeo. Uso alguns funcionários do trabalho para estar demonstrando algumas coisas pertinentes à assistência da enfermagem, tá? Espero que todos estejam gostando, que é muito legal, muito gratificante. Tá bom? Queria poder estar com vocês, mas houve um probleminha de conexão, de comunicação. Mas terça-feira que vem nós vamos estar juntos, onde eu vou bater vários assuntos muito importantes da prática, o cateterismo vesical de demora, vou falar de sonda nasogástrica, sonda nasoentérica, posições de exame intramuscular, intradérmica, subcutânea, frequência cardíaca e respiratória e preparo do corpo após a morte. Adriel, um beijo, tá bom? E eu vou deixar aqui para vocês uma frasezinha. Não crescemos quando as coisas são fáceis. Crescemos quando enfrentamos os desafios, sabemos enfrentar esses desafios. Então, na vida, a gente não vai crescer, não vai evoluir achando que as coisas do nosso caminho vai ser fácil, pois não vai ser. Nós só vamos crescer profissionalmente, só vamos evoluir profissionalmente se a gente souber enfrentar esses desafios. Então não vale a pena, às vezes, se estressar, se aborrecer por certas coisas, né? Então, estude, tá? E evolua. Não se aborreça por nenhum problema. E vamos ao nosso questionário, que a intenção é essa, de tentar corrigir. Deixa eu pegar aqui o questionário para vocês. Onde tá? Vamos lá. Então não vamos se estressar com nada, vamos focar no ensino, que é assim que é a vida, tá bom? Onde tá aqui? Deixa eu ver. Deixa eu só abrir aqui, gente. Tá, mas acho que vocês conseguiram responder. Eu fiz na quinta-feira, sobre o questionário de terça-feira passada, creio eu, né? Então vamos lá. Aqui, abri aqui. Deixei um monte de imagens para vocês sobre oxigenoterapia, sobre equipes de microgota, de macrogota, que é muito legal. Então vamos ao exercício aqui. Eu deixei, acho que. Ai, que legal! Eu deixei duas perguntas, né? A primeira pergunta fala assim: conforme figura abaixo, cite a medição da sonda nasogástrica. Quando a gente fala cite a medição, é para você citar como que a sonda é medida para ser introduzida no paciente. Né? A gente faz medição, mensuração. Então, quando você ouvir a palavra assim, como mensura a sonda nasogástrica, como mede a sonda nasogástrica. Então, aqui está pedindo para você citar a medição ou mensuração da sonda nasogástrica, que é SNG, sonda nasogástrica, que ela é passada pelo nariz e fica fixada no estômago do paciente,
tá? Com a finalidade de alimentar e medicá-lo. Se passar pelo nariz, pela boca, nós chamamos de sonda orogástrica. Então, existe uma diferença. SNG, sonda nasogástrica. SOG, sonda orogástrica. Comumente, a gente usa muito a via nasal. A gente só vai usar a via oral quando a via nasal estiver interrompida por alguma coisa, tá? Ou porque tem um desvio septo nasal, ou o paciente tem um traumatismo do osso vômer, tem um traumatismo dos seios nasais, e isso dificulta a introdução da sonda pelo nariz, a gente passa pela boca. Então, se a sonda for introduzida pelo nariz e ficar até o estômago, nós chamamos de nasogástrica. Se ela passar pela boca e ficar até o estômago, nós chamamos de orogástrica. E o nome, né, dessa sonda, que é uma sonda de silicone transparente, é chamada de sonda de Levine. Tá? A sonda de Levine é uma sonda gastrointestinal que é passada tanto pela via oral, orogástrica, tanto pela via nasal, nasogástrica, que vai desse orifício nasal ou do orifício oral até o estômago, com a finalidade de alimentar ou medicar esse paciente, tá? Então, toda vez que nós, profissionais da área da saúde, seja de nível técnico, seja de nível superior, passamos uma sonda no paciente, seja ela nasogástrica, que é pelo nariz, seja ela orogástrica, que é pela boca, chamada de Levine, que fica no estômago, ela faz duas funções, ou alimentar ou medicar. Então, quando a sonda tem a função de medicar o paciente e alimentar o paciente, nós chamamos de processo de gavagem, alimentação e medicação por sonda. Após o técnico de enfermagem medicar o paciente pela sonda, porque ele não engole um comprimido, por exemplo, e precisa tomar um comprimido via oral, esse comprimido será diluído numa água filtrada ou água destilada, você vai aspirar esse comprimido e passar pela sonda. A gente fala gavagem. Toda alimentação passada pela sonda, nós fazemos gavagem, tá? Lembrando que, após a alimentação e medicação pela sonda, tá? O técnico de enfermagem tem que lavar essa sonda com 50 a 60 ml de água filtrada ou água destilada e manter a sonda fechada, tá? Se eu passar a sonda no paciente, tanto via nasal quanto via oral, para drenar conteúdo do estômago, onde ela fica aberta, conectada a um frasco coletor, eu estou dizendo que a sonda está fazendo sifonagem, drenagem de conteúdo gástrico. Sim, Bruna, se faz a troca da sonda nasogástrica, tá? A gente troca a sonda nasogástrica de acordo com o estado da sonda. Geralmente ela dura em torno de 30 dias, a nasogástrica e orogástrica. Fora isso, se a gente perceber que o fluxo do alimento, do medicamento não está sendo perfeito pela sonda nasogástrica, a gente retira essa sonda nasogástrica, aquela transparente de silicone chamada de Levine, e passamos outra, tá? Mas o certo é ela ficar no máximo um mês no paciente. Então aqui, ó, voltando aqui, ó, a questão, cite as medidas da sonda nasogástrica, que é a mesma coisa que as medidas da sonda orogástrica. O nome da sonda nasogástrica, que aqui passa pelo nariz e vai até o estômago, e o nome da sonda orogástrica, que passa pela boca e vai até o estômago do paciente. O nome dessa sonda é Levine. É uma sonda transparente de silicone, que tem a função de medicar, alimentar e drenar conteúdo do estômago. Eu posso passar essa sonda para medicar o paciente por via oral, porque ele não consegue deglutir, ele tem uma disfagia ou uma afagia, que é a ausência da deglutição ou dificuldade de deglutir. Eu posso passar a sonda para iniciar uma dieta enteral, por bomba infusora, ou gravitacional, através de seringa. Ou eu posso passar essa sonda para drenar algum conteúdo gástrico do estômago desse paciente. Só que existem nomes técnicos, né? Quando passamos a sonda de Levine, tanto nasogástrica, tanto orogástrica, diferencie isso, SNG, sonda nasogástrica, SOG,
sonda orogástrica. Então, se passar no paciente, então, qualquer orifício, não importa o orifício, e ela for até o estômago do paciente com a intenção de drenar conteúdo gástrico, esvaziar o estômago, ou até mesmo colher um suco gástrico para a biópsia, nós falamos que essa sonda está em sifonagem, drenando conteúdo do estômago, onde ela fica no frasco coletor, o sistema dela fica aberto, fica drenando o conteúdo que vem de dentro do estômago desse paciente. Se a sonda de Levine, não importa a via, se é nasal, se é oral, é colocada no paciente com a finalidade de medicá-lo e alimentá-lo, onde o sistema dela fica fechado após cada alimentação e após cada medicação, nós falamos GAVAGEM, alimentação e medicação por sonda. E todas as vezes que o profissional de enfermagem alimentar o paciente pela sonda e medicar o paciente pela sonda, é dever dele, em seguida, lavar a sonda, fechar a sonda, para que essa sonda não venha ficar obstruída por excesso de alimentos e de medicamento ali na sonda nasogástrica. Então a pergunta é, eu até expliquei além da pergunta. A pergunta é: cite a medição da sonda nasogástrica. Para a gente passar ela no paciente, primeiramente o paciente tem que estar na posição de Fowler ou semi-Fowler, tá? A sonda tem que ser medida antes de ser introduzida no paciente. A sonda de Levine, eu não estou falando da sonda nasoentérica, que é a Dobi-Hoff. Eu estou falando da sonda de Levine, que é por via nasal oral. Para passar essa sonda, o profissional de enfermagem deve medir a sonda do lóbulo auricular, ápice nasal. Você vai pegar a sonda, vai pegar do lóbulo auricular, do ápice nasal, vai segurar a sonda e vai vir até o apêndice tifoide, acima da região hipergástrica. E vai marcar essa sonda com um esparadrapo. Claro, obviamente, você vai estar usando todo o EPI, luva direitinho. Mas a medição é do lóbulo auricular, como está na figura, lóbulo auricular, ápice nasal ao apêndice tifoide. Chegou aqui, você marcou a sonda. Essa medição toda é a medição que você vai introduzir do nariz ao estômago. É o tamanho ideal para que a sonda entre pelo nariz e bater o estômago. Você só vai parar de introduzir a sonda quando chegar na marcação do esparadrapo que você fez. A medição, eu estou falando do lóbulo auricular, segura a sonda, vem até o ápice nasal, a ponta do nariz. Da ponta do nariz você vai vir até o apêndice tifoide. Chegou no apêndice tifoide, você vai pegar uma tirinha de esparadrapo, vai marcar essa sonda com a tirinha de esparadrapo. Essa medição toda é a medição exata que a sonda tem que entrar pela narina ou pela boca, que vai até o estômago desse paciente. Você vai parar só de introduzir quando chegar aqui na narina a marcação que você fez com o esparadrapo, tá? Então a medição da passagem da sonda é dessa forma: do lóbulo auricular, ápice nasal, tá? Até o apêndice tifoide, tá? Essa é a medição correta da passagem da sonda nasogástrica, tá bom? A outra pergunta: quais são os materiais que deve conter na bandeja para a realização desse procedimento, tá? Quais materiais que deve conter na bandeja para a realização desse procedimento? Respondendo a pergunta da colega aqui, o técnico de enfermagem, ele faz esse procedimento dentro do ambiente hospitalar? De acordo com o Conselho Regional de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem e a lei que regulamenta o exercício profissional de enfermagem, tá lá no Código de Ética, nos hospitais públicos, esse procedimento pode ser de competência técnica, sim, tá? Pode ser de competência técnica, sim, porque está dentro da literatura técnica e não é um procedimento totalmente invasivo, é um procedimento vasivo. Ele não é um procedimento estéril, tá? Agora, em alguns hospitais privados, existe o POP, Protocolo Operacional Padrão. Cada hospital privado segue um protocolo, tá? E a gente tem que respeitar o protocolo da instituição. E algumas instituições privadas, que são as particulares, elas não permitem
que o profissional técnico de enfermagem realize esse procedimento, somente o enfermeiro. O profissional técnico de enfermagem nos hospitais privados, ele auxilia o enfermeiro na passagem da sonda nasogástrica, principalmente na sonda nasoentérica, tá? Mas isso está lá bem no Código de Ética, nas atribuições do profissional técnico de enfermagem, tá ok? Eu espero ter respondido a pergunta. Relacionando aqui sobre os materiais que devem conter na bandeja para realizar esse procedimento. Que material que nós temos que ter na bandeja para passar uma sonda nasogástrica chamada Levine? A bandeja tem que conter o quê? A sonda de Levine, tá? Para adulto, a gente vai usar 18, 20 ou 22, tá bom? Uma seringa de 20 ml, um estetoscópio, uma pomada de xilocaína, tá? 2 tiras de esparadrapo previamente cortada, estetoscópio, um copo com água ou uma cuba redonda com água, uma seringa de 20 ml com água também, água filtrada, para você inserir na boca do paciente e ajudar ele a deglutir, gases, para fazer a higienização facial e tirar a oleosidade da pele do paciente e facilitar a fixação da sonda. EPI, todo o EPI, sempre usar EPI, né? Máscara, capote, óculos de proteção individual, luva. E não esquecer da toalha para colocar sobre o tórax do paciente e do biombo. Então, na bandeja, nós vamos ter que ter a bandeja contendo a sonda de Levine, número 16, 18, 20 ou 22, tá? Quanto maior o número, mais grossa ela é. Então, a gente dá preferência sempre para usar um calibre não tão grosso e não tão fino, né? 18, 20, a gente vai usar 22, que é muito grossa, nem 16, que é muito fina. Então, você dá preferência para usar 18 a 20, 2 seringas, uma de 20 ml vazia para a realização do teste, para saber a localização da sonda, uma seringa com água filtrada para facilitar o paciente a deglutir, ou um copo com água filtrada, ou uma cuba redonda com água filtrada, o estetoscópio, a gases, a tira de esparadrapo previamente cortada, tá? Os EPIs, a xilocaína gel pomada, o biombo, que é muito importante para a privacidade do paciente, e todo o EPI, tá bom? Então esse é o material que nós vamos utilizar para a introdução da sonda nasogástrica ou nasoentérica, que é a sonda de Levine. Não esqueçam que eu falei anteriormente que tem a função de fazer a gavagem e tem a função de fazer a sifonagem. Não esqueça que gavagem é a medicação e alimentação pela sonda. Sistema fechado. Após alimentar, após medicar a sonda, lava-se a sonda, fecha-se a sonda. Tá? E sifonagem é a drenagem de conteúdo gástrico. O sistema fica aberto, drenando o conteúdo estomacal. O professor Vitor Moreira entrou na minha live. Meu amigo, sentindo falta das nossas lives, um beijo no seu coração, tá? Olha o dezembro vermelho, estou te aguardando. Olha. Falei do material, tá bom? Que você vai usar para a realização do procedimento. E os testes que nós vamos realizar para saber a localização da sonda. Então existem 3 testes, basicamente, para identificar a localização da sonda. Primeiro teste, aspiração de suco gástrico. Então, depois que passou a sonda, o profissional de enfermagem, com todo o EPI, vai pegar aquela seringa que estava na bandeja dele previamente, que ele já colocou vazia de 20 ml, vai conectar essa seringa na ponta da sonda e vai aspirar. Se na aspiração da seringa com a sonda via fluxo pela sonda, refluir suco gástrico, você devolve o suco gástrico, fecha a sonda, que a sonda está confirmada que está no estômago, porque suco gástrico vem do estômago. Se na aspiração do suco gástrico você aspirou, a aspiração foi negativa, não veio o suco gástrico,
foi negativa, porque o paciente está muito tempo sem se alimentar, tem muito tempo desnutrido, desidratado, ou tem uma neoplasia estomacal que virou metástase, por exemplo, você passa para o segundo teste, que é a ausculta com estetoscópio, tá? Você vai pegar o estetoscópio, vai pegar a parte diafragmática do estetoscópio, que é aquela parte redonda, vai conectar na região epigástrica, vai fazer uma leve pressão, vai botar as olivas do estetoscópio no ouvido e vai fazer uma leve pressão com o diafragma na região epigástrica, vai aspirar 5 a 10 ml de ar, vai conectar na ponta da sonda e vai injetar esse ar na sonda e vai ouvir com o estetoscópio o ruído que vai fazer lá dentro. Se você ouvir um ruído aéreo, como se fosse um assopro, tá? Isso está dizendo que a sonda está no pulmão. Se você ouvir um ruído borbulhante, como se você estivesse assoprando num copo com água com canudo, a sonda está no estômago. Se você não ouviu nada, porque teve muito barulho, ou te deu aquele ponto de interrogação na cabeça, você passa para o terceiro teste. Então, voltando aqui, rapidamente para a gente recapitular. Primeiro teste, aspiração de suco gástrico. Aspirou, não veio o suco gástrico, passamos para o terceiro teste, ausculta com estetoscópio. Tá? Vou escutar com o estetoscópio, injetando ar na sonda, não consegui ouvir nada, passa para o terceiro teste. Ouvi um ruído aéreo com barulho de um assopro ou de um vento, retira a sonda, aguarde um pouco, repasse a sonda novamente ou chama algum colega ou enfermeiro para estar te auxiliando. Se você, na ausculta, você injetou ar na seringa, você ouviu um ruído borbulhante, como se tivesse um canudo no copo de água assoprando, que faz aquele barulho, como se fosse a nossa barriga roncando para querer comer, esse barulhinho mesmo de ronco, né? A nossa barriga faz aquele barulhinho para roncar, para comer. Então é esse barulhinho mesmo. Isso está dizendo que a sonda está no estômago, porque você está injetando ar dentro de suco gástrico. Se você não conseguiu ouvir nada, você passa por último e terceiro teste. Lembra aquele copo com água que estava lá na sua bandeja que você levou para passar o procedimento? Ou aquela cuba redonda com água? Então, você vai pegar a ponta da sonda, vai colocar nesse copo com água ou nessa cuba redonda com água. Se borbulhar no copo com água, pulmão. Se não borbulhar, estômago. Tá? E se te deu dúvida, chama o colega para confirmar com você, tá? Então esses são os dois testes, os 3 testes que o profissional deve realizar para a passagem da sonda. Após a passagem da sonda, para saber se realmente a sonda está no local correto, antes de introduzir qualquer comida, qualquer alimento, qualquer medicamento, tá? Pelo amor de Deus. A sonda tem que ir para o estômago, tem que passar pelo esôfago, que é atrás da traqueia. Não passar pela traqueia e ir para o pulmão e você jogar comida no pulmão do paciente. Não. Para isso se faz o teste. Para isso se faz os testes. Primeiro, aspiração de suco gástrico. Segundo teste, ausculta com estetoscópio. E terceiro teste, copo com água. Tá? Dúvida? Luciana Láurea, minha amiga, enfermeira maravilhosa, entrou na live. Eu adoro quando esses meus amigos enfermeiros entram na live. Tomara que ela não venha me chamar a atenção aqui no meio da live, né? Não, Bruno, não fica com medo, tá? É um procedimento totalmente assim. Eu vou ensinar isso na terça-feira lá no laboratório para vocês, tá? Tem lá no portal, eu mostrei para vocês passando no boneco, expliquei como é que faz a mensuração, tá? É um procedimento sério? É um procedimento sério porque se você passar a sonda errada, não fizer a ausculta, os testes de forma exata, né? Você pode medicar e alimentar um paciente onde a sonda esteja no pulmão. Então ele pode vir a ter uma parada respiratória ou uma síndrome respiratória aguda por um processo broncoaspirativo
de um alimento ou um medicamento que foi introduzido na sonda por um procedimento de iatrogenia que você realizou, porque você não realizou o teste de forma correta, tá? De forma correta. Não, tem algum outro lugar que podem ir além do pulmão? Existe outra sonda, tá? Chamada Doppler, que é a nasoentérica, que ela vai para o intestino delgado, né? Lá na segunda porção, tá? Aí isso é outra sonda, é outro assunto, que é a nasoentérica. Agora, a nasogástrica não, ela faz gavagem e sifonagem, gavagem e alimentação, tá? Alimentação e medicação por sonda, mantém a sonda fechada. Sifonagem é a drenagem de conteúdo gástrico, mantém a sonda aberta. Eu morro de medo de fazer besteira com o paciente, riso. Se você dominar a técnica, Cissa, a Cissa ontem fez um comentário lindo que eu achei, falou assim, nossa, que pele linda, que cabelo lindo, até desconcentra da aula. Se você tiver um domínio técnico, né, Luciana, a enfermeira Luciana tá falando, não tenha medo, realmente, não tenha medo. Se você tem um domínio técnico, sabe fazer a medição da sonda, do lobo auricular, a ponta do nariz, da ponta do nariz ao apêndice tifoide, marcou, posicionou o paciente corretamente, foi introduzindo a sonda e pedindo o paciente para deglutir, você não fique com medo. Tá? No primeiro dia da passagem da sonda, no primeiro procedimento, no segundo procedimento, né, Luciana? Geralmente, assim, até nós enfermeiros, quando a gente vai fazer pela primeira vez a passagem da sonda, a gente fica um pouco inseguro, né? Mas a gente tem que entender que se a gente não passar, o paciente não come, o paciente não bebe água, porque ele não está engolindo. Então, às vezes, quando um técnico vai fazer um procedimento que se sente inseguro, eu sempre costumo dizer, se você está inseguro para realizar o procedimento, você peça ajuda, melhor do que você fazer. Né? A gente não pode fazer algo com insegurança, com incerteza ou com dúvida. Vamos fazer aquilo que a gente está seguro para fazer. Então, primeiras vezes é bom a gente observar o procedimento para depois estar fazendo esse procedimento de forma adequada no paciente, porque é uma vida que está nas nossas mãos, né? Muitas pessoas que eu estou falando aqui relacionado a alunos de graduação ou de nível técnico, eles acham que fazer enfermagem, né, é simplesmente vestir um branco, mas não é vestir um branco, a gente tem que honrar, né, a roupa que nós vestimos, né, o branco, a nossa profissão. Nós estudamos para cuidar do doente, cuidar da doença que ele tem. Então a gente tem que levar um pouco as coisas, às vezes, com seriedade. A enfermagem não é aquela televisão que quebrou, que eu chamo o eletricista e tento consertar da forma que deve ser consertada. Não é a lâmpada que queimou que eu tenho aqui como trocar a lâmpada. Não é essa caneta que acabou a tinta que eu uso outra caneta. A vida do ser humano não é isso. Não existe uma coisa que substitua a vida de um ser humano se você fizer um procedimento errado. Para isso eu sempre falo, existe uma base teórica para você ter um domínio técnico e um domínio na prática. Não existe prática sem teoria. Isso não vai existir. Então, muitas pessoas estão fazendo enfermagem, eu não sei se é por hobby, se faz porque acha que é bonito, porque na minha época e da Luciana, que nós graduamos junto, não tinha tanto universo de profissionais de enfermagem, tanta gente branca no meio da rua como a gente vê nos dias de hoje, né? Então, a gente tem que ter certeza do que a gente quer fazer. Ainda mais agora nesse momento de pandemia que a gente está enfrentando. Imagine se você é um técnico de enfermagem ou uma enfermeira agora, não vai trabalhar porque está com medo de pegar o Covid. Mas é a vida das pessoas, né? Eu não estudei enfermagem. Quantas caras eu e Luciana a gente coloca, a gente trabalha na linha de frente, a gente coloca, atende paciente com Covid e fala, Senhor, toma a frente de tudo. Mas eu tenho que estar trabalhando, não foi a profissão que eu escolhi. Eu sabendo que vou correr risco de me contaminar não só com Covid, mas com outras doenças, meningite, tuberculose, né? A Luciana é um exemplo disso, ela pegou tuberculose. A minha amiga Nani acabou de entrar aí, teve Covid, pneumonia pelo Covid.
E não está viva, mas a gente não tem que estar trabalhando para cuidar da vida das pessoas? A gente não está estudando para isso? Ou seja, vocês não estão estudando para isso? Não estão se dedicando para isso? E é assim que a vida é. Hoje está essa pandemia, enquanto você é estudante. Mas daqui a 2 anos, será que pode ter uma pandemia novamente? Deus queira que não. Mas você tem que estar preparada para estar enfrentando isso, né? Como é que você vai voltar para casa? Como é que você vai cuidar do seu esposo, dos seus pais, do seu filho, se você está dentro do hospital e acaba se contaminando? Então, é uma profissão muito linda. Muito linda. Fazemos coisas lindas ao próximo sem ninguém sequer notar. É a beleza da nossa missão. Mas temos que estar focado e preparado que nós vamos fazer dentro do hospital. Não brincar com a vida do ser humano, tá? Como eu falei, isso não é uma lâmpada, não é uma televisão que quebra, não é um gás no fogão que acaba, que tem lá como comprar outro e colocar outro no lugar. A gente tem que levar as coisas um pouco com seriedade, né? Se você não tem domínio no procedimento que você vai fazer, não faça. Se você está com dúvida, pergunte. Se você está inseguro, não faça. Peça para fazer primeiro, observa, depois você faz. Mas não tenha medo de fazer, porque uma hora você vai ter que fazer. Ou você estagiando, ou você formado, você vai ter que fazer, tá? E espero que eu tenha respondido a questão número 1, a medição da sonda nasogástrica. Não esqueça que ela pode ser nasogástrica ou orogástrica. Nasogástrica pelo nariz, orogástrica pela boca. Aonde fica essa sonda? No estômago. Qual o nome da sonda? Levine. Qual a função da sonda? Gavagem e sifonagem. O que é gavagem, Eduardo? Alimentação e medicação por sonda. Toda alimentação que passa por sonda, toda medicação que passa pela sonda, seja nasogástrica, seja orogástrica, eu chamo de gavagem. Após alimentar o paciente pela sonda e medicar o paciente pela sonda, o que o profissional de enfermagem deverá fazer? Lavar a sonda e fechar a sonda. Lavar a sonda com água filtrada de 50 a 60 ml. Após a medicação, se lava a sonda e fecha a sonda. Após a alimentação, lava a sonda e fecha a sonda, tá? Qual é a outra função da sonda nasogástrica ou orogástrica, que é a de Levine? Sifonagem. Se você estiver dentro do hospital, você passar pela enfermaria ou por emergência, ver um paciente com a sonda transparente de silicone aqui no nariz, fixada aqui com esparadrapo, essa é a sonda de Levine. E ela está conectada a um coletor e bem aqui na cama do paciente está pendurado um frasco e está saindo um líquido que vem do estômago, drenando para esse frasco. A sonda está em sistema aberto, fazendo sifonagem, que é a drenagem de conteúdo gástrico, tá? E os testes para identificar a localização da sonda: o primeiro teste, aspiração de suco gástrico. O segundo teste é a ausculta com o estetoscópio. E o terceiro teste é o copo com água, tá? O copo com água. Um teste complementa o outro. A gente só vai fazer Aí eu tô suando, né? E olha que tá chovendo. A gente só vai fazer a ausculta com o estetoscópio se a aspiração for negativa. Eu não aspirei e não veio nada. Eu só vou colocar a sonda no copo com água se a ausculta for negativa. Eu não consegui auscultar nada ou me deu dúvida na ausculta. Aí sim eu passo para o copo com água. E se num copo com água não borbulhou, não acrescentou nada no copo com água, eu vou chamar o enfermeiro ou meu supervisor para estar vendo o que está acontecendo. Tá ok? Mas é importante que vocês saibam o nome da sonda, que é a de Levine, a nasogástrica ou a orogástrica, porque tem a nasoentérica, que é outro assunto, tá? Então é importante que você saiba o nome da sonda, sonda de Levine, nasogástrica, porque vai pelo nariz até o estômago, orogástrica, porque vai da boca ao teu estômago. É importante você, técnico, estudante, saiba as duas funções dessa sonda. Sifonagem,
drenagem de conteúdo gástrico, sistema aberto. Gavagem, alimentação e medicação pela sonda, sistema fechado. A única coisa que o técnico de enfermagem não pode deixar e não pode esquecer, tanto o técnico, tanto o enfermeiro, tanto o acadêmico de enfermagem, que após alimentar o paciente e medicar o paciente pela sonda nasogástrica ou orogástrica, deve-se lavar essa sonda com água filtrada, né, para evitar o que? Resíduo e obstrução da sonda. Então ela vai ficar obstruindo, a gente vai tentar desobstruir, não vai conseguir, a gente vai ter que tirar, passar outra, e a gente complica mais a vida do paciente, tá bom? Falei do material que vocês vão ter que estar usando para a passagem da sonda. É uma bandeja contendo, tá? A sonda de Levine, número 18 ou 20. 2 seringas de 20 ml, uma com água destilada para auxiliar na passagem da sonda, ou água filtrada. Uma seringa de 20 ml vazia, um estetoscópio, tira de esparadrapo previamente cortada, copo com água filtrada ou cuba redonda com água, estetoscópio, gases, toalha de rosto para colocar sob o tórax do paciente, biombo e todo o EPI. Tá? Essa sonda pode sair de lugar se o paciente puxar, sim, tá, Cris? Que ela fica fixada aqui com um esparadrapo, tá? Ela fica fixada aqui, depois que a gente passa ela até a marcação do esparadrapo, a gente vai fixar ela, não é amarrada, ela é fixada com o esparadrapo. Por isso a gente leva uma gaze para tirar toda a oleosidade da pele do paciente e fixar aqui com o esparadrapo. Então, se o paciente estiver lúcido, orientado, ele pode vir aqui e puxar e tirar a sonda, tá? Ela pode sair do local. E o importante é você saber, antes de você fazer qualquer medicamento e qualquer alimento no paciente, que a qual não foi você que passou a sonda está no paciente já tem 4 dias e você está cuidando desse paciente hoje, antes de você medicar ou fizer qualquer alimento pela sonda, faça os testes antes. Porque a sonda pode sair um pouquinho do local, principalmente se não tiver a marcação do esparadrapo, que pode sair. Só está fixada com o esparadrapo aqui, mas ela não está marcada. A marcação é a mensuração ideal do nariz ao estômago, então muitas vezes solta, né? Então, se você for cuidar desse paciente e não foi você que passou a sonda, está 3 dias ali com a sonda, se alimentando e medicando pela sonda, faça os testes antes, para ter certeza que aquela sonda está ali, tá? Antes de você fizer qualquer coisa naquele paciente. Essas sondas dói ou fere o paciente? Bruna, assim, eu não sei como vou te responder essa pergunta. Os pacientes relatam que doem, não ferem. Vai ferir o nariz do paciente se o profissional ficar com a sonda como se fosse um desentupidor de pia. Porque tem técnico enfermeiro que fica assim, ó, forçando a sonda entrar pelo nariz, ele não consegue, bota no outro, fica forçando assim. Aí você vai ferir. Doer, vai doer. Só que a gente usa xilocaína gel, né? É um anestésico tópico, lubrifica os 10 primeiros centímetros da sonda, vai introduzindo por uma das narinas e vai pedindo o paciente para deglutir, né? Para auxiliar na deglutição, aí ele engolir, a gente pega aquela seringuinha com água, coloca um pouquinho de água aqui na boca e pede para ele engolir e a sonda vai passando. Mas ele vai lacrimejar, ele vai tossir, ele vai fazer ânsia de vômito. Isso é normal. E vai irritar a garganta dele, porque vai coçar muito a garganta dele, né? Mas só vai ferir o nariz do paciente se ficar forçando a sonda na narina. Você vê que não está passando por um septo, não está passando por outro septo, porque você usou às vezes uma sonda muito grossa para a narina ou muito fina. Já aconteceu comigo de eu passar uma sonda fina pelo nariz, ela enrolar, né? E sair pela boca. Onde eu tinha que pegar uma sonda mais calibrosa e passar outra. Isso aí. Caso a sonda saia e o profissional não perceba,
Realmente o paciente pode broncoaspirar. O que eu pego muito de paciente que broncoaspira, broncoaspira, que é o líquido que vai para o pulmão, a comida que vai para o pulmão, porque a sonda sai um pouco do lugar, não está no gibi, tá? Então, respondendo aqui a pergunta da Bruna, só vai doer, só vai ferir o paciente se ficar forçando, tá, Bruna? Fora isso, não vai doer, né? Como a enfermeira Luciana aí está relatando comigo. Segundo alguns relatos do paciente, há um incômodo sim na traqueia, eles vão lacrimejar, eles vão fazer ânsia de vômito, eles vão tossir. Isso é normal, tá? Agora, se na hora que você está passando a sonda, o paciente apresentar uma tosse excessiva, tá? Apresentar uma dispneia e você vê uma cianose, não continua passando a sonda porque ela está indo pela traqueia. E se está indo pela traqueia, ela vai para o pulmão. Por que ele fica cianótico? Por que ele tosse? Por que ele fica dispneico? Porque a sonda está indo para a traqueia, está interrompendo o fluxo de oxigênio, ele começa a tossir, começa a ter aquela dispneia e as extremidades começam a ficar cianóticas, porque não está entrando oxigênio. Então você não persiste na sonda, você tira a sonda, eleva a cabeceira da cama, oferta oxigênio e chama o enfermeiro. Pronto. Mas não continua o procedimento, tá? É uma atenção que você tem que ter, tá? Uma das atenções que a gente tem que ter na passagem da sonda. Se durante a passagem da sonda você perceber que o paciente está dispneico, tem cianose de extremidade, está tossindo, você não persiste na passagem da sonda, você tira a sonda, eleva mais a cabeceira do paciente o máximo que você puder, oferta oxigênio para ele poder respirar e chama o enfermeiro. Pronto, tá? Agora, durante a passagem da sonda, lacrimejar. Tá sem som, gente? Lacrimejar, ter ânsia de vômito ou tossir, é normal. Você continua. Oi, Daiane, eu lembro de você. Continua. Um beijo, Dai. Continua a passar a sonda. Entendeu? Pronto. E outra coisa importante aí que a Cris falou, que é importante observar a marcação do esparadrapo aqui, quando a gente passa a sonda. Porque se ela estiver um pouquinho para baixo, um pouquinho para dentro, a sonda não está no local correto. Por isso, como eu falei anteriormente, antes de alimentar e medicar o paciente com sonda, tá? Com sonda, que você não passou a sonda, que você não conhece o paciente, faça os testes para você ter certeza que a sonda está ali, dentro do estômago. Aspiração de suco gástrico, ou escuta com estetoscópio, ou copo com água, para saber se realmente a sonda está ali. Porque se a sonda estiver um pouco fora do lugar e você alimentar o paciente achando que a sonda está no lugar, você pode fazer com que esse paciente tenha uma pneumonia broncoaspirativa, né? Ele broncoaspirou o líquido que você está introduzindo pela sonda e acabou indo pelo pulmão. Aí ele vai ter que parar lá na emergência, às vezes tem que ser entubado, tem que aspirar o paciente, então complica toda a situação do paciente. Mas deu para vocês entenderem mais ou menos aí a questão número 1, que é essa aqui, ó. Não sei se dá para... Ai, gente, meu celular tá muito escuro, muita coisa, não vai dar para ver não. Que é sobre a figura lá. Aqui, não dá para ver, não vai dar para ver não. Tá muito claro. Aqui, ó. Que é sobre essa figura aqui. Dá pra ver? Aqui, ó, mostrando o bonequinho. Ai, gente, o que eu fiz aqui? Aqui, ó, mostrando o bonequinho. Deixa eu voltar aqui, ver se volta. Aqui, ó. Que você vai... ai, gente, aqui, ó. Você vai explicar como é que mede a sonda, ó, do lóbulo auricular, ápice nasal ao apêndice tifoide, tá? Essa sonda é chamada de Levine. Ela vai até onde? O estômago do paciente. Gente, é a luz, tá? Perdoe-me
perdoe-me, até o estômago do paciente. Ela faz gavagem e sifonagem. Qual o nome da sonda, Bruna? Aiza, olha a minha promessa de ontem. Se fosse você fazia um print, Aiza, e me marcava lá nos seus stories, tá? Pra você ser a Cupida. Ô, Cupido, vê se me deixa em paz. Tananana. Hein, Bruna? Qual o nome da sonda? Sonda de Levine ou sonda Dobhoff? O nome da sonda que vai até o estômago. De Levine ou Dobhoff? Quem sabe responder isso pra mim? Essa pergunta é super fácil. Levine ou Dobhoff? O nome da sonda é sonda de Levine. Ela faz gavagem e faz sifonagem, correto? Gavagem e sifonagem, a sonda de Levine. Não é isso? Isso, Bruna, isso, Dai. Muito bem. Ela faz duas funções. Ela faz gavagem e sifonagem. Gavagem é a medicação por sonda e alimentação por sonda. Sifonagem é a drenagem de conteúdo gástrico. E os testes para a gente saber identificar a sonda é o primeiro teste, aspirar suco gástrico. Ai, que bonitinha, Bruna. Gavagem, alimentação e medicação. Amei, sistema fechado. Após a gavagem, alimentar e medicar. Fiquei até embolado agora. Após a gavagem, Bruna, não esqueça que tem que lavar a sonda com 50 a 60 ml de água filtrada e manter a sonda fechada. Muito bom a sua resposta. Sifonagem é a drenagem de conteúdo gástrico. Sifonagem, tá? Sifonagem, Bruna. Sifonagem, tá? Com S. Sifonagem é drenagem de conteúdo gástrico, sistema aberto, tá bom? Que bom que vocês estão conseguindo entender. Mas terça-feira eu vou bater nisso firme e forte, tá, Bruna? E os demais alunos, independente se tem 1, 2, 3 alunos, eu estarei lá, tá? Não precisa ficar eufóricos, mas eu estarei lá. Deu para entender todo mundo? Foi? Pelo menos a questão número 1, que eu expliquei muito além do que era para explicar. Né, Verônica? Mas creio eu que deu para entender alguma coisa, sim. Né, Bruna? Para vocês estudarem. A questão número 2, não sei se vai dar tempo, gente. A questão número 2 é assim: cite as vias interais e vias parenterais para administrar medicamento. Isso aqui é uma atribuição totalmente do técnico de enfermagem, tá? Administração de medicamento, vias interais e vias parenterais. Lá no hospital, nós temos vias enterais. Vias enterais é toda a medicação que ela é administrada pelo organismo. Não é absorvida primeiramente pelo sangue, sim pelo organismo. E vias parenterais são aquelas vias que são administradas pela corrente sanguínea primeiro, para depois ser distribuída pelo organismo. E temos as vias enterais, nós temos várias vias enterais, né, que são aquelas que são administradas primeiro pelo organismo. Nós temos a via otológica, que é o ouvido, ocular, nasal, oral, sublingual, abaixo da língua, tópica, que é pele, via vaginal e via retal, tá? Não esqueça que a via inalatória, que é nebulização e medicação por sonda, também é uma via enteral. Via enteral são todos os medicamentos administrados pelo organismo sem passar pela corrente sanguínea. Via ocular, otológica, ocular, nasal ou inalatória, que é nebulização, oral ou por sonda nasogástrica ou orogástrica, sublingual
tópica, que é a pele, vaginal e retal. Dessas vias enterais, a que é mais rápida e sem você de escolha dentro de uma emergência, vai ser a via sublingual. Né? Você pode perceber que todo paciente que chega na emergência infartando, com crise hipertensiva, a medicação que que tem ação mais rápida das enterais é a via sublingual, que é a medicação que vai ser colocada debaixo da língua, que é dissolvida pelas glândulas salivares, tá? E vias parenterais são aquelas vias administradas diretamente na corrente sanguínea, que é a IM, intramuscular, onde a aplicação de medicamento no deltoide, no glúteo e no vasto lateral da coxa. Nós temos ID, intradérmica, que é a medicação aplicada na derme. Nós temos SC, medicação administrada por via hipodérmica. Via hipodérmica é medicação no tecido adiposo. Nós temos lá EV ou IV. EV, medicação endovenosa. IV, medicação intravenosa. A mesma coisa, isso muda a nomenclatura. Dessas 4 vias parenterais, a que tem ação mais rápida é EV ou IV. E toda medicação EV ou IV tem que ser diluída, puncionar a veia e aplicar lentamente, tá? Então, vias parenterais é aquelas vias que o medicamento vai diretamente pela corrente sanguínea. IM, intramuscular, ID, intradérmica, SC, subcutânea, tecido adiposo, EV, endovenosa, ou IV, intra. Tá? Deu para entender mais ou menos? Não dá para continuar porque o tempo não vai permitir. Mas vocês conseguiram entender? Eu vou continuar depois fazendo mais lives sobre isso. Olha lá no YouTube, tem várias coisas sobre o que eu estou falando aqui, bem mais explicado, porque o tempo lá é maior do que aqui, bem mais explicado, tá? Eu queria ver se vocês gostaram, se deu para dar pelo menos uma entendida, uma clareada aí no assunto de vocês, tá? Obrigado a todos, que eu peço desculpa qualquer coisa que eu venha ter falado que tenha magoado alguém, que a intenção não é magoar ninguém, a intenção é sempre ensinar, tá? A live vai acabar, mas eu vou terminar essa live com a música. O que vocês acham? Cadê minha admiradora secreta que tá aí? Eu amei aquele comentário dela, eu até printei, circulei assim, ó, e botei no meu status, tá? Eu vou colocar uma música, assim, que eu gosto muito de ouvir. Não agradeça, tá? Assim, por mais que vocês tenham dificuldade na vida, né? Se alegrem, tá? Se alegrem por tudo. Nunca se desanime. Nunca digam não, nunca digam que não é capaz, tá? Porque a vida da enfermagem é uma vida cheia de obstáculos, muros de Berlim e chuva de canivetes. Basta você estar preparado para enfrentar essas dificuldades e essas chuvas de canivete, tá? Vou colocar aqui uma Agir Ribeiro, música assim, tá? Eu espero que vocês gostem. Aí, ó. Vai exclusivamente para os alunos da TS50 que estão aqui me assistindo, aos meus amigos, a todos. Aí, ó. Eu tenho um Deus que não vai deixar Ai, Dai. essa luta me matar. Não deixa, não. Deus não deixa. Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, Aí, Cíntia. O controle tá na mão de vocês, hein? na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus
Ó, com direito à música e tudo, né, gente? Que isso? Essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja, Pode tirar print, pode me marcar sem nenhum problema, tá? Bruna, você vai ficar bem. Te aguardo terça-feira, tá? de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre sempre, tá? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. todavia me alegrarei. Então, gente, é com esse louvor que eu encerro essa linda live com vocês. Muito obrigado, tá? Porque eu nasci bonito, mas não nasci rico. Amanhã eu tenho que trabalhar. Isso aí, Isaías 61, capítulo 1. Isso aí, Diana, Daiane. Eu creio, eu creio. Isso aí, Nilcinho, crie uma meta, crê, bote Deus na frente, tudo dará certo, sempre. Vilma, se chegou agora, meu amor, mas tá acabando, tá? Um beijo pra vocês, obrigado, a live vai ficar salva. Não esqueça da live dia 10, tá? Comigo e com a professora Patrícia Freire. Um beijo, boa noite a todos. Cíntia, Marcileia, beijo a todos, tá? Muito obrigado. Gi Ribeiro, fica com Deus, tá bom? Boa noite. Lohane, Faustino, um beijo. A gente se encontra breve, tá bom? Beijo, beijo, beijo.